Então esse tipo de gente é o tipo de gente que o torcedor do Palmeiras gosta pra caramba. Porque o torcedor do Palmeiras acha que o mundo tá contra ele, que a nuvem tá contra ele. Ele acha que o Pato Donald tá contra ele, que o Mickey tá contra ele, que o Patati Patatá montou o circo e aí vai prejudicar o Palmeiras. Opinião do treinador do Palmeiras, do Abel Ferreira. Porque o Abel deu a entender que o Palmeiras perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro por causa da arbitragem, que começou a prejudicar o Palmeiras na opinião do Abel. A Leila foi num evento falando pra todo mundo e disse: não vou terceirizar a culpa. A culpa de ter perdido a liderança foi do time do Palmeiras que caiu de rendimento. O Abel, ele é um cara tão prepotente, ele é um cara tão egoísta, ele é um cara tão desprovido de humildade. Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, isso é muito claro para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro, tá? Para o nosso treinador. Salve, nação! Rapaziada, as coisas tá feias pro Abel, mano. O Abel falou que o Palmeiras tava sendo prejudicado, que os Illuminati tá contra o Palmeiras, que a maçonaria tá contra o Palmeiras, que o Donald Trump, tá Donald Trump no meio, falou que o Donald Trump tá contra o Palmeiras. Mano, de ver ele justificar a incompetência dele, quer justificar a incompetência dele no Palmeiras, rapaziada, em cima dos outros, dos árbitros, falando que a CBF, que tem um complô pro Palmeiras perder, tá ligado? E, mano, a coisa tá feia, mano. Até o dirigente do São Paulo respondeu o Abel Ferreira, rapaziada. Mas vamos ver aqui o Pilhado ficou maluco, o Pilhado falou um bolão, mano. Ele é incompetente e fica colocando a culpa nos outros, tá ligado? E quando é a roubo a favor do Palmeiras, ele não fala nada. Vamos ver o Pilhado. O Neto também ficou maluco, falou um bolão. Até a Leila respondeu casos de família. Casos de família, rapaz. Vamos ver aqui o Pilhado falando um pouco aqui. Olha, eu gosto dessas coisas, sabia, mano? Eu me amarro, velho. Papo reto, eu gosto dessas brigas, dessas intrigas, mano. Mano, pique focalizando, tio. Galera, na boa, sobre a declaração do Abel Ferreira ontem, sobre a arbitragem, né? Ele falando, e se tivesse sido marcado o pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes? E se o VAR chamasse no possível pênalti contra o Vitória? Primeiro, eu acho que as reclamações do Abel perderam muito a credibilidade quando ele não reconheceu o erro escandaloso no pênalti não marcado para o São Paulo contra o Palmeiras. Ali, perdeu toda a credibilidade de qualquer reclamação de arbitragem. O cara não reconheceu um pênalti que o Brasil inteiro viu que foi um pênalti escandaloso. Mas, além disso, também tem o e se a favor do Palmeiras. E se fosse marcado o pênalti para o São Paulo? E se não fosse marcado o pênalti bizarro que foi marcado para o Palmeiras contra o Sport? E se não fosse marcado outro pênalti inexistente para o Palmeiras contra o Vitória? E se não tivesse sido marcado o impedimento no gol do Ceará contra o Palmeiras, que a linha foi totalmente traçada errado? Gente, o Abel Ferreira, ele tá querendo construir um clima para suavizar a pressão para a final da Libertadores. E aí não dá. Até porque depois que ele apoiou a não marcação daquele pênalti para o São Paulo, não dá para ter muita credibilidade no que ele falar sobre a arbitragem, na minha opinião. E olha que eu sou muito fã do Abel Ferreira. É isso, rapaziada. Agora nós vamos ver o Craque Neto. Mano, já deixa seu like, se inscreva no canal, certo, mano? Pra fortalecer o canal. Ó, também tem um botãozinho de hypar, mano. Mano, por favor, mano. Você hypa esse vídeo e manda pra mais gente, certo, mano? Ô, esse mês passado, eu ganhei R$200, velho. Ô, pô, mano, eu fico mó feliz, ganhando 200 conto. Já é o dinheiro da mistura, certo, rapaziada? Mas é isso, vamos continuar aqui com o Craque Neto. O Craque Neto vai esculachar, daquele jeitão, do jeito que nós gosta. E é o seguinte, mano, as coisas tá feias pro Abel Ferreira, mano. Tá todo mundo criticando o Abel Ferreira, pô. Ele quer jogar a incompetência dele na dos outros, falando que é o Brasil que tá contra o Palmeiras, que o mundo tá contra o Palmeiras, que os Illuminati, que os pessoal da maçonaria tá contra o Abel Ferreira. E as coisas tá feias, mano. Até o dirigente do São Paulo falou um bolão do Abel Ferreira. Vamos ver aqui o Craque Neto aqui. Craque Neto, mano, é sem papo na língua. Por isso eu gosto do Craque Neto. Bicho fala Mas mesmo. do Abel? Questão de show. O Abel, ele é um cara tão prepotente, ele é um cara tão egoísta, ele é um cara tão desprovido de humildade, ele é um cara tão
inferior às pessoas que sabem ganhar, porque ele não sabe perder, sabe? E todas as vezes que ele perde, ele se sente acuado, ele se sente, olha, vocês não gostam, sabe, tipo, esse tipo de gente que se vitimiza de todos os momentos? Esse cara é um cara que mostra isso. Agora, ele é um baita treinador, isso a gente não pode deixar de falar, mas ele é egocêntrico, sabe? Ele é um cara meio narcisista, diferente de Memphis Depay, que é narcisista, entendeu? Então é um cara que você... Mano, esse cara é corintiano, mano. Já esse ano. Ele é corintiano. Rapaziada, mano, eu não pude parar de reparar, mano. Olha que camiseta, essa blusa louca do Crack Neto, velho. Da Topper, da CBF. Nossa, mano. Antigamente as camisetas, as blusas de frio, mano, as blusas, as camisetas, era mais da hora, tá ligado, mano? Da seleção. Eu não sei se vocês repararam na blusa do Crack Neto. Mas antigamente era bem mais louca, mano. Agora é mó zoada, né? A Nike é mó zoada, papo reto. A Nike tá zoada, hein, mano? Pô, eles querem inovar, eles querem fazer aquele bagulho tipo da África. Tudo na leg. Tem que ser igual... Mano, você já viu já o uniforme da seleção da Argentina, rapaziada? Mano, é Adidas, tio. Adidas, retrozona, tá ligado? É isso que nós quer comprar, mano. Não essas camiseta feia do Brasil, mano. Ninguém compra essas camisetas feias. Mano, a Nike tá zoada, hein? Papo reto. A Adidas tá 10 mil vezes melhor do que a Nike. Mas voltando pro vídeo, vamos ver aqui o... Busamos tudo. Elogia e faz parte da nossa profissão. Mais da sua profissão, que hoje é minha profissão também, há mais de 20 anos. Mais de 25 anos. A gente elogiar, criticar, elaborar, procurar informações, saber informações, dar opinião. Pô, mano, eu não quero ser chato, mano. Mas se liga na blusa, rapaziada. Que blusa louca, né, mano? Caramba, os caras não fazem blusa igual antigamente, mano. Agora uma blusa dessa, filho. Dessa não, da Nike. Do Brasil. Ou da CBF. É uns 600 contos, 700 reais. 800, 1000, depende. E é feio, hein, mano. Mano, a Adidas é muito mais louca. Retrozona. Mas essa blusa aqui também é louca, hein? Entender que quando a gente erra, a gente tem que ter o reconhecimento de que a gente errou, sabe? Isso eu acho que é o grande jornalista, ou o grande jornalismo. Agora, esse tipo de cara que é o Abel, todas as vezes que ele procura desprezar o campeonato, desprezar país, ele despreza o adversário. Ele despreza o próprio treinador, que é o mesmo que ele, porque ele nunca coloca o treinador que ganhou dele, que foi legal. Por exemplo, sabe quantos jogos tem o Mano Menezes com o Abel? Vocês sabem ou não? Se não souber, não tem problema. 6 jogos. Sabe quantas vezes o Mano perdeu? Nenhuma. Sabe quantas vitórias? 4. Então, peraí, o Mano tem alguma coisa de importante em relação ao esquema do Abel, independentemente se você joga o time titular ou não. Mas ele não faz isso. Então, esse tipo de gente é o tipo de gente que o torcedor do Palmeiras gosta pra caramba. Porque o torcedor do Palmeiras acha que o mundo tá contra ele, que a nuvem tá contra ele. Ele acha que o Pato Donald tá contra ele, que o Mickey tá contra ele, que o Patati Patatá montou o circo e aí vai prejudicar o Palmeiras. Então é esse tipo de gente que vocês pagam pau. Quando tem que criticar... Agora aqui vamos ver o Pilhado falando um pouco da Leila Pereira que criticou o Abel Ferreira. Mano, a bicha é zica, hein, mano? A Leila é zica, hein? Ela não tem medo não, tio. A bicha é fogo, hein? Criticar a Leila Pereira, eu critico. Mas quando tem que elogiar, a gente também tem que falar. Mentira, rapaziada, não critica nada não. Eu assisto os stories do Pilhado direto. Os rios, mentira, não critica não. Critica nada, ele fica puxando o saco da Leila Pereira. Ele mete o louco. Porque a Leila Pereira mostrou mais uma vez uma firmeza de uma mulher que é mais firme, na minha opinião, do que grande parte dos dirigentes homens do futebol brasileiro. E poderá. Ela, às vésperas de uma final de Libertadores, foi de encontro à opinião do treinador do Palmeiras, do Abel Ferreira. Porque o Abel deu a entender que o Palmeiras perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro por causa da arbitragem, que começou a prejudicar o Palmeiras na opinião do Abel. A Leila foi num evento falando pra todo mundo e disse: não vou terceirizar a culpa. A culpa de ter perdido a liderança foi do time do Palmeiras que caiu de rendimento.
E é exatamente isso. Claro, tiveram lances polêmicos, sim. Pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes eu achei. O pênalti contra o Santos eu achei. Mas o Palmeiras, em 5 jogos, fez 2 pontos, gente. Em 5 jogos o Palmeiras não venceu nenhum. Contra o Vitória em casa. Bizarro não ganhar. O jogo contra o Santos, o jogo contra o Mirassol, o jogo agora contra o Grêmio. Muitas atuações ruins. E a Leila teve a coragem de falar o que muita gente de dentro do Palmeiras não teve. Que isso aconteceu. O Flamengo tirou 8 pontos. O Flamengo estava 3 pontos atrás. Agora está 5 na frente. Não tem como ser só por causa da arbitragem. E a Leila mandou o papo reto, falou o que ela pensa. E isso eu tenho que reconhecer dela. É uma dirigente mulher, mais firme que a grande maioria dos dirigentes homens do futebol brasileiro. E corajosa também, tá? Porque ela fala o que ela pensa mesmo. Chat, ó, antes de nós colocar a Leila, mano, eu vou te convidar, mano, pra você ter um senso crítico, tá ligado? Você não ouvir o que os outros falam, mano. Você tem que ter um senso crítico, mano. Você acha mesmo... O que ela vai falar agora, que eu vou deixar... Mano, você acha mesmo que ela acredita no que ela fala? Mano, esse povo rico, rapaziada, eles não acreditam, mano. Eles acham que tem... Que tá tudo contra eles, tá ligado? Eles terceirizam a culpa deles, mano. Eles... O que ela vai falar aqui, rapaziada? Ela não acredita nisso. Ela acha que o Palmeiras foi roubado. E foi roubado mesmo, tá ligado? Que o Palmeiras foi desfavorecido. E o Flamengo foi favorecido em cima do Palmeiras. E também eu tenho essa opinião. Mas ela vai falar isso porque ela quer ser presidente da CBF. E outra, ela, toda vez que ela aparece na mídia, a Leila Pereira, pá, levantou o Palmeiras, e isso e aquilo. Quem ganha é a marca dela, mano. O brand dela, tá ligado? Como o banco que ela tem, até a marca dela mesmo, a pessoa, a fisionomia dela. Qualquer negócio que ela quer entrar, o pessoal vai ver e falar Leila Pereira, tá ligado? Porque é uma mulher responsável, a mulher que levantou o Palmeiras. Então, ela sempre vai ficar amaciando. Ela nunca vai falar, não, eu tô errada, que nós estamos errados. Não, ela vai falar isso que tá errada. Mas ela não acredita no que ela fala. Eu tenho certeza que é isso. Eu não sei vocês, né? Deixa aqui no comentário. Eu não sei se eu consegui me expressar bom, tá ligado? Se eu conseguir me expressar direito. Mas é isso, rapaziada. Tô começando, certo? Dá até um nervoso, mas é o que eu penso, mano. Vamos ver aqui. Não acredito, tá, que esses 5 últimos jogos do Palmeiras que nós não conseguimos vencer foi em virtude de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa, tá? Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, isso é muito claro para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro, tá, para o nosso treinador. Tá, agora ela vai criticar os árbitros, sendo que ela quer ser presidente da CBF no futuro. Sendo que ela é amiga do pessoal da CBF. Mano, não tem lógica, tá ligado? Mas vocês têm que pensar nisso, pô. Vocês que são palmeirense, é tudo interesse, é tudo jogo de interesse, tá? Se ligou, mano? Que nem o pilhado. O pilhado fala assim, quando é pra criticar a Leila, eu critico a Leila. Mentira, rapaziada. Isso daí é tudo mentira, pô. Ele não critica porcaria nenhuma, não. Ele critica só na hora que convém. Ele critica o Neto. O Neto se entuaça, tio. O craque Neto não tem medo, não. Agora, essas outras pessoas aí, mano, é tudo baba-ovo, tá ligado? Eles não vai criticar uma dona de um banco. É poucas pessoas que criticam, tá ligado? Agora o Neto critica, tio. O Neto não tem dó, não. Mas é isso aí, rapaziada. Esse é o vídeo, mano. Comentei o que você achou. Se você entendeu o que eu falei. Se eu consegui me expressar, certo? E é isso. Tamo junto, seus lindos. É nóis.